Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós temos esse domingo e mais um domingo em Tiago. Acabando o texto de Tiago, nós vamos fazer uma série tópica, temática, que ela vai se chamar Contentamento, o qual o próximo mês nós vamos trilhar esse caminho. Eu gostaria de lidar propriamente com os irmãos no texto do capítulo 5, no bloco do verso 7 ao verso 12. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Nós vamos lidar com esse trecho, chegando às conclusões finais daquilo que Tiago está nos alimentando como palavra do Senhor durante esse tempo. E esse é um momento importante em que a Igreja de Cristo abre as Escrituras e pode se alimentar com a palavra do Senhor. O alimento espiritual pela palavra do Senhor, ele é essencial à vida cristã. A palavra do Senhor está para o regenerado, como o ar está para nós que precisamos respirar para viver. É uma questão de sobrevivência. E aquele que é plantado junto à fonte de água, a palavra diz que no devido tempo dá o seu fruto. E é isso que nós cremos. E nós cremos como igreja do Senhor Jesus Cristo, que todo regenerado, todo aquele que teve um encontro com Jesus, todo aquele que Deus separou, Jesus o salvou e o Espírito Santo o selou na obra da Trindade, que é para o louvor da sua glória, ele precisa se alimentar com a palavra do Senhor. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir a graça do Senhor sobre nós, para que o alimento que vem do alto, para que o maná das Escrituras, aquilo que é suficiente para o dia de hoje, para o nosso alimento, possa fazer todo sentido para nós. Então vamos orar, nós já oramos, já lemos as Escrituras, mas vamos fazer isso mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, fala-nos através da Tua palavra que é poderosa, é viva e eficaz. Que o meu coração, o coração dos meus irmãos nessa noite, possa estar sedento para ouvir a Tua voz, através da palavra revelada nas Escrituras. Nos ajude a igreja, como igreja de Jesus Cristo, a nunca esquecer disso, a nunca esquecer do privilégio que temos de ter a palavra do Senhor. E não só de ter, mas de poder ler, de poder se alimentar dela. Nos livre de fazermos ajuntamentos cristãos que promovam a glória de homens. Repreenda o nosso coração, se em algum momento o nosso coração se inclinou a isso. Mas que o nosso coração nessa noite, como foi com os louvores, continue se inclinando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem deve ser a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago capítulo 5 diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está a portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. E vocês já observaram a paciência e a perseverança de Jó. E viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Sejam o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Tiago vai destacar 3 características de um discípulo de Cristo de Jesus no processo da vida cristã. Tiago, nesse bloco, ele vai falar sobre 3 características que eu preciso ter na minha vida, não só na vida eclesiástica, mas lá no seu ambiente de trabalho, seus relacionamentos, seu casamento, a sua família. Tiago, nesse bloco, ele vai falar de perseverança, de paciência e de prudência. Ele vai desenvolver aquilo que são 3 virtudes que aqueles crentes dispersos naquela região, eles precisavam desenvolver na sua vida. Por quê? Tiago acabou no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, falar sobre desigualdade social. Ele vai discorrer como que algumas pessoas estavam ficando ricos. E como que o fato de ficar rico oprimindo os menos favorecidos estava trazendo reflexo para dentro da igreja. E nesse processo ele está dizendo, nessa nossa caminhada, nós precisamos ter perseverança, paciência e prudência. E é isso que ele vai discorrer no capítulo 5, no verso 7, até o verso 12. E, na verdade, Tiago agora ele vai acabar a carta como ele começou, incentivando aos cristãos, os cristãos, a continuarem firmes em meio às lutas, em meio às provações, em meio às tentações. Então, ele começa falando disso, e lembra que lá em Tiago capítulo 1, ele vai dizer assim, se algum de vocês precisam de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E agora ele vai encerrar o bloco do capítulo 5, que vai ser a semana que vem que nós vamos ver, falando de novo sobre oração, em meio à tribulação. Então nós chegamos agora no bloco, capítulo 5, do verso 7 a 12, aonde ele vai falar primeiro sobre uma característica, e ele cita um personagem da época. Ele vai falar sobre a paciência e também a perseverança, mas vamos trabalhar com a paciência do verso 7 ao verso 9, do lavrador. Ele diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera de novo, ele vai repetir a expressão de novo, paciência até a vinda das chuvas do
outono e primavera. Ele está falando aqui que, portanto, meus irmãos, sejam pacientes. E essa primeira expressão, sejam pacientes, é a mesma expressão usada para longânimo. A expressão usada para longânimo no texto é a expressão construída como macrotumia. Tumia é raiva, macro é distante. Ele junta duas expressões e diz: ande longe da raiva. Por isso ele diz: sejam pacientes. Ou poderíamos traduzir também, você já viu a expressão de alguém nervosinho que a gente fala assim, fulano tem pavio curto? Essa expressão pode ser traduzida como gente que tem o pavio longo. Gente que demora para ficar com raiva. Gente que é lerdo para ficar com raiva. Sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Como nós aprendemos a semana passada, a volta de Jesus Cristo resolveria 110 dos nossos problemas. Para nós que somos regenerados. No entanto, para quem não é regenerado, a volta de Jesus traria 110% de problema. Portanto, o Senhor é paciente e longânimo, porque Ele quer que todos cheguem e conheçam a salvação. Portanto, Ele está dando oportunidade. Portanto, o profeta vai dizer: olha, esse é o tempo aceitável da salvação. Ouça, o Messias virá. Portanto, ele vai dizer o seguinte, contrastando com uma expressão do verso 8, no verso 7 ele está dizendo: sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele vai usar um personagem da época para descrever essa questão de paciência. Ele vai dizer assim: vejam como o agricultor, e aí ele vai usar a expressão do camarada da roça. Aquele camarada que vai, prepara a terra, separa a semente, planta a semente, cultiva aquela semente, e aquele agricultor, ele não tem garantia nenhuma de que aquilo vai vingar. Esse ano, nós tivemos de novo, a maior safra de grãos da história do nosso país. E grande parte da riqueza da economia do nosso país, ela está ligada a dois fatores no nosso país: o agronegócio e a mineração. E ano após ano nós temos safras recordes no nosso país, na nossa nação. E amém por isso. Amém por isso. Mas ele não está falando do grande agricultor que irriga a terra, que irriga a água. Ele não está falando desse agricultor de hoje que ele tem recursos tecnológicos para poder prover alguma carência climática. Ele está falando daquele agricultor da Palestina, da Judeia, que ele plantava a sua semente e ficava esperando a chuva do fim de setembro e início de outubro. Porque aquilo ia fazer a semente vingar. E o que ia fazer a semente produzir mais ainda, a planta crescer? A chuva do mês de março na Judeia. E ele está dizendo, veja a paciência do agricultor. Ele ara a terra, ele cuida da terra, ele joga a semente e ele fica esperando a chuva do outono. E depois ele fica esperando a próxima chuva do mês de março do outro ano. E ele não tem garantia nenhuma que aquela chuva vai acontecer. Lembre-se. Nós estamos falando de uma região desértica. Uma região de um clima árido. Mais ou menos como algumas regiões do Nordeste brasileiro, onde aquela pessoa planta e a sobrevivência daquela família depende da chuva que vai chegar. E se aquela chuva não chegar,
compromete a existência daquela família naquela região. Então, ele está falando desse agricultor. Repare que ele está dizendo, sejam pacientes, assim como o agricultor é paciente. Via de regra, a gente encontra algumas pessoas do campo, e normalmente eles falam assim, se vier a chuva de tal mês, a safra vai ser boa. Já viu alguém falando assim? Se isso acontecer, vai ser bom. E aí eu sempre faço a pergunta para estragar a festa. E se não chover? E aí ele diz, é Deus que sabe. E essa é uma característica que nós precisamos ter. Paciência para lidar com as lutas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração que nós queremos que as coisas se resolvam o mais rápido possível, o menos doloroso possível para nós e dando menos dor de cabeça possível. Já reparou? Irmãos, um dia desse eu fui no banco. E aí, Luiz Paulo, eu coloquei o cartão lá no caixa automático. Quando eu coloquei o cartão no caixa automático, deu lá, sistema em manutenção. Aí eu voltei para o outro caixa. Coloquei no outro caixa, deu de novo, sistema de manutenção. E aí eu olhei para os caixas em volta, todos os caixas funcionando. E eu fui no terceiro, deu o que a frase? Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada na minha vida. Aí eu comecei a pensar, será que tem algum pecado não confessado? E aí eles falaram, eu marquei, não demorou 2 minutos isso que aconteceu. Você entendeu? Não demorou? E eu já estava desesperado. Porque nós queremos que as coisas se resolvam rápido. E de preferência que não dê nenhuma dor de cabeça para a gente. Essa é a nossa cultura. Tanto é que você, lá no seu ambiente de trabalho, você já reparou na expressão que a gente usa no mercado de trabalho, nas repartições, seja onde for, tudo é para ontem? Tudo é para ontem? Toda solicitação é para ontem? E isso faz com que a gente perca a possibilidade de desenvolver, sabe o quê? Paciência. As artes e a música não lidam com a expressão da poesia paciência. Por exemplo, a única música que a gente tem na NPB que fala sobre paciência é o Lenine, que tem uma música chamada É Preciso Ter Paciência. Aliás, uma música linda. Essa é uma característica que o Senhor está dizendo, vocês precisam desenvolver isso em vocês. Tenham calma, tenham paciência, porque o relógio de Deus, ele não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Tanto é que as Escrituras vão dizer, lembra que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 como... Lembra disso? O tempo de Deus é outro. Então, tenham paciência. Mas ele diz o seguinte, tenham paciência com você mesmo, tenham paciência com os outros, tenham paciência com a história, e você precisa desenvolver isso até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque se você não desenvolver isso até a vinda de Jesus Cristo, o maior prejudicado vai ser você mesmo. E ele contrasta no verso 8, que ele diz o seguinte, ele diz no verso 8 o seguinte, sejam pacientes e façam o que, verso 8? Verso 8 diz o quê? Agora, interessante que quando ele diz sejam pacientes, ele diz sejam lerdos. Quando ele diz fortaleçam, a expressão fortaleça significa faça rápido. Ele contrasta essas duas palavras. Sejam pacientes, demorem para se irritar, mas quando ele diz sobre o nosso coração, para fortalecer o nosso coração na graça do Senhor, ele diz o quê? Seja o quê? Rápido. Seja rápido para fazer isso. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima.
ele está de novo falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sempre quando eu ouço falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sempre eu lembro de um quadro que meu pai tinha e minha tia tinha. Lembra daquele quadro, Os Dois Caminhos? Céu e inferno. E tinha então os dois caminhos. E eu era criança, eu ficava encucado com aquele quadro. Por quê? Todo mundo que ia para o céu estava emburrado, quem ia para o inferno estava alegre. Então tinha o caminho do inferno largo, e o povo pulando, dançando, bebendo, não sei o quê, e vai Corinthians, aí é um negócio. Tudo indo para o inferno. E o povo que ia para o céu, tudo de cabeça baixa, andando emburrado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, fortaleçam o seu coração. Tenha ânimo, mas não esqueçam, tenham paciência. Tenham paciência. Tenham paciência. E quando a gente não tem paciência, nós caímos na implicação do verso 9. O que o verso 9 diz? Irmãos, não se queixem. Pela quarta vez, Tiago vai dizer que uma das principais características do regenerado, do discípulo de Cristo Jesus, é que ele não usa os seus lábios para proferir maldade sobre outros. Porque no verso 9 vai dizer de novo, quando eu sou impaciente, os meus lábios ele é precipitado. Estão entendendo, irmãos? Quando eu não desenvolvo paciência, qual é a implicação rápida disso? Precipitação no falar. É engraçado como que o corpo de bombeiro, a polícia militar e outros órgãos do meio militar do governo, eles têm um protocolo de ações diante de acidentes. Há um acidente num determinado lugar, o bombeiro chega, ou o SAMU, ou sei lá quem que é, aquelas pessoas chegam e há um protocolo, há um processo que eles cumprem, literal, são treinados. Um dia desse eu vi alguém caindo de moto, e você sabe que quando a pessoa cai e está no chão, não se bota a mão na pessoa. E aí, paramos para tentar ajudar, e quando nós paramos, uma senhora, ela estava com boa intenção, ela não estava com má intenção. Ela chegou desesperada, chorando, e ela tocou, e aí o bombeiro chegou na hora, e o bombeiro teve que falar de maneira áspera com ela, para ela levar um choque e sair de perto. Ela já chegou abraçando a pessoa, tocando com dó, já querendo orar, ungir, já fazendo tudo. E o bombeiro, ele viu de longe, ele estava descendo, ele cumpriu todo o protocolo, e quando ele estava cumprindo, ele usou da autoridade, da voz, ele não toca! E a mulher olhou meio chateada, assim, a gente olhou, não, a senhora não pode tocar por causa disso, disso, disso. O bombeiro, ele não tinha tempo para explicar para a mulher todo o protocolo, porque tinha uma emergência, e aquela mulher, ela precisava ter paciência, ela precisava confiar que aquela pessoa chegou, ela é treinada para aquilo. O Senhor tem um protocolo. E esse protocolo está sendo cumprido. E haverá um dia que ele virá buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Enquanto isso, ele está dizendo, Tiago está dizendo, sejam pacientes como o lavrador é paciente esperando a chuva. E qual é a implicação rápida dessa paciência? Os nossos lábios são usados não para tecer julgamento, mas para transmitir graça àqueles que estão ao nosso redor. Isso que fala o verso 9. Amém, queridos? Amém? Quando a gente é impaciente dentro de casa, a gente fala o que não deve, não é verdade? Quando a gente é impaciente lá no ambiente de trabalho, a gente fala o que não deve e se compromete. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, meus irmãos,
Tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. E essa expressão tardio para irar é a mesma expressão que ele usa aqui no capítulo 5. Seja lerdo para se irar. Ok. Primeira expressão que ele usa é a expressão sejam pacientes, assim como o agricultor. Mas ele vai continuar no verso 10 agora, e ele vai dizer assim: irmãos, tenham os profetas. Os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus Cristo como exemplo de paciência diante do sofrimento. Tenham esses homens como exemplo. Por exemplo, eu cerquei alguns aqui. Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Isaías foi cerrado ao meio. E mesmo assim ele teve paciência e proferiu os desígnios de Deus. Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Jeremias viu o cerco de Jerusalém e chorou a ver o povo sendo destruído. Essa foi a consequência do povo porque não ouviu o profeta Jeremias. Daniel foi banido de sua terra e sofreu pressões quando jovem. Sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele dormiu o sono dos justos. Mas Nabucodonosor teve uma noite terrível no palácio. Porque Deus estava com Daniel. E quando Deus está conosco, nós podemos estar na cova dos leões, que nós vamos ter o sono dos justos. E Nabucodonosor, que tinha jogado Daniel na cova dos leões, ele estava dentro do palácio com tudo de bom e de melhor, e teve uma noite de leão, não conseguiu dormir. A questão não é o ambiente externo, se é favorável ou não. A questão é qual a disposição do meu e do seu coração até a volta do Senhor Jesus. Por isso que Tiago está dizendo, fortaleçam o seu coração. Fortaleça o seu coração. Eu fui no médico. Eu tenho um probleminha no joelho esquerdo que está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. E aí eu fui lá no médico, ele falou assim, você tem um problema. Eu falei, então o senhor é muito otimista, se eu tenho um só. E ele disse assim, quantos anos você tem? Eu falei, médico abusado, já quer saber da minha intimidade? E aí eu falei a minha idade para ele. Ele falou, então, você está muito novo para ter esse problema. Eu falei, é. E ele falou assim, você tem um problema, sabe o que é? Você precisa fortalecer a sua musculatura. Porque esse problema seu pode ser amenizado se você fortalecer a sua musculatura. Aí eu, como bom filho de mineiro, falei para ele assim, mas doutor, a academia é muito cara. Ele falou, na sua casa tem pacote de arroz? Eu falei, já vai pedir doação da Cesta do Amor. Eu falei, ele tem. Ele falou, coloca no pé. E fica erguendo assim, ó. Aí ele falou assim, já vi que você é dos meus. Ele falou, você sabe o que é goma de estilingue? Eu falei, sei. Ele falou, no Mercadão em tal lugar tem. Ele falou, compra um pedaço. Bota na mesa. Bota o seu pé e fica esticando assim, ó, para fortalecer os músculos. Sabe qual é o meu problema físico? Qual era o problema? E eu ia amenizar esse problema se eu fortalecesse os meus músculos. Por causa de um pacote de arroz e uma goma de estilingue, eu estava sentindo dor. Isso poderia me ajudar. Às vezes na vida espiritual tem coisas simples que nós podemos fazer e nós não fazemos e nós estamos sentindo dor. Fortaleça o seu coração. Eu quero falar o óbvio para você aqui, mas o óbvio é importante, porque as coisas simples que faz todo sentido para a nossa vida. Continue orando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando a Deus e frequentando uma igreja. Vou falar de novo, e eu não estou puxando sardinha para a nossa comunidade, por isso que eu estou dizendo uma igreja. Continue lendo as Escrituras.
continue orando a Deus, buscando a Deus em oração. E não abra mão de estar na comunidade dos santos. Amém? Amém? Amém, irmãos? Fortaleça seu coração. Mas pastor, eu vou lá e eu não entendo nada. Fica aí, uma hora a ficha cai, meu queridão. Uma hora o negócio faz sentido. Senta aí, fica aí. Fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu coração que você vai lidar melhor com as dores. Você vai lidar, amém, irmãos? Você vai lidar melhor com isso. Eu não estou dizendo para você, eu não estou sendo leviano, como alguns líderes fazem nos púlpitos, que diz que as suas dores vão acabar. Eu não disse isso. As minhas dores no joelho não acabou, mas melhorou. Fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu coração. Lembre dos profetas. Mesmo em meio às dificuldades, eles foram pacientes, eles foram perseverantes e eles continuaram anunciando. Por quê? Porque eles estavam de olho em algo maior. Portanto, sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tenham paciência. Ezequiel foi perseguido. Estevão denunciou os sinédrios. Estevão diz lá em Atos capítulo 7, versículo 52, um jovem diácono da igreja diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus Cristo, do qual agora vós nos tornaste assassinos e traidores. Depois que ele falou isso, sabe o que aconteceu com Estevão? Morreu apedrejado. Mas olha como é que Deus trata os seus. A morte de Estevão foi o start para a conversão de Saulo, porque em Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: e Paulo fungava de raiva dos crentes, o texto diz. E a morte de Estevão foi um testemunho vivo por grande bandeirantes do evangelho. Estão entendendo, irmãos? A morte de Paulo, a morte de Estevão abriu os olhos, começou a abrir os olhos de Paulo. Porque eles mataram aquele jovem diácono da igreja à pedrada. E o texto sagrado diz que os olhos, o rosto de Estevão resplandecia. A ponto de Estevão dizer assim: Senhor, perdoa essa turma, hein? Sabe por quê? Estevão era paciente quanto à vinda do Senhor e fortalecia o seu coração na graça que há em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Sabe o que ele diz? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Foi assim com os profetas. E possivelmente assim será conosco. Possivelmente. Por isso Tiago está dizendo, irmãos, no verso 10, irmãos, tenha os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus como exemplo de paciência diante do sofrimento. Tenha esses irmãos como exemplo. Porque esses irmãos, eles foram pacientes e foram perseverantes. E aqui os profetas que foram perseverantes, eu começo a lembrar de alguns personagens da nossa geração. Deixa eu citar 2 ou 3 aqui para vocês. Há um jogador que já parou de jogar basquete nos Estados Unidos, que ele é conhecido como o Pelé do basquete, Michael Jordan. Michael Jordan. Eu não sei se você sabe, mas Michael Jordan foi reprovado 3 vezes na universidade tentando fazer teste para ser jogador de basquete. E Michael Jordan simplesmente, ele foi o maior jogador da história do basquetebol norte-americano. O maior jogador, ele foi reprovado, foi mandado embora de 3 agremiações. Agora, imagine se Michael Jordan não tivesse perseverança. Deixa eu citar um exemplo agora para quem gosta das artes. Vou tentar citar um exemplo do esporte, das artes e da academia. Arte /
meio empresarial. Walt Disney foi mandado embora de 5 empregos. E dos 5 empregos, quando justificavam o porquê ele tinha sido demitido, alguns patrões diziam que ele tinha falta de criatividade. Eu estou falando Walt Disney. O que falar, por exemplo, de Henry Ford? O que falar, por exemplo, de Thomas Edison, que tentou diversas outras invenções e nada dava certo. E num belo dia ele inventa a lâmpada. Perseverança. Mas eu queria citar um personagem do Antigo Testamento, e eu já estou encerrando. Gosto muito de Caleb, da tribo de Jefoné. Caleb, da tribo de Jefoné, era um daqueles adolescentes que saíram do Egito. Ele e Josué. E naquela esquina de Cades Barneia, eles foram obedecer ao Senhor. Foram ver a terra que mana leite e mel. E quando eles voltaram junto com os 12, eles trouxeram um relatório. E todos os 12, 10 trouxeram um relatório e disseram que a terra é boa, mas o povo que lá habita são gigantes, são enaquitas. Eles carregam um cacho de uva num pau de arara. Eles carregam um cacho de uva numa madeira. O tamanho é o tamanho da uva. E quando eles começam a reclamar da terra que o Senhor tinha dado, Caleb e Josué disseram, não. A terra não é assim. E ali Moisés dá ouvido aos 10. E Caleb e Josué não são ouvidos. Quem foi que disse que nós não temos que tomar cuidado quando nós expressamos a nossa opinião, que nós podemos prejudicar outros? E aí o Senhor se acende a sua ira sobre o povo. E sabe o que Deus fala? É como se chegasse nessa igreja aqui, Deus falasse assim, só as crianças que vieram à frente aqui vão para o céu, mas ninguém vai. É como se fosse isso. Só a classe Cordeirinho de Jesus para baixo vai entrar em Canaã, o resto vai morrer no deserto. Foi isso que aconteceu. E aí o Senhor se lembrou de Josué e Caleb, exceto os meus 2 servos, Josué e... Então a história continua. E lá no livro de Josué, do capítulo 12 até o capítulo 16, existe a narrativa da conquista da terra prometida. E na conquista da terra prometida há uma narrativa linda, que diz que eles chegam diante da terra prometida depois de 40 anos do deserto, toda aquela geração morrendo, e quando Caleb chega perto da terra prometida, as terras são distribuídas, e Caleb vai para Hebrom, que é uma terra bonita. A sua tribo vai receber Hebrom. E quando Caleb sobe o vale de Escol, ele encontra os gigantes no vale de Escol. E no vale de Escol, ele vai guerrear com 85 anos, a guerra que era para ele guerrear com 40 anos. E a narrativa diz que Caleb, com 85 anos, sobe na frente do grupo de jovens, o morro. Caleb, com 85 anos, tinha mais vigor do que os jovens com 40 anos. E aí o texto, por 6 vezes diz assim, e Deus deu Hebrom a Caleb e a sua família, porque Caleb perseverou. Estão entendendo, gente? Porque Caleb fez o quê? Perseverou. Você encontra uma pessoa que é casada há muito tempo, e você pode perguntar, mas qual o segredo de ser casado há muito tempo? Você pode escrever que essas 2 características têm prudência, paciência e perseverança. Quem não persevera, não consegue chegar em Hebrom, irmãos.
Está entendendo? Tenha o exemplo dos profetas na vida de vocês. Eles não desanimaram, eles perseveraram. Agora presta atenção que Caleb perseverou. E a bênção dele não chegou um ano depois. A bênção dele chegou 40 anos depois. E 40 anos depois, ele sobe e desce o vale de Escol com o mesmo ânimo. E olhe, o que Caleb fez errado? Nada. Ele apresentou o relatório certo. E ele pagou pelo erro dos outros. Por causa dos outros, ele teve que ficar 40 anos esperando o dia de chegar à terra prometida. Mas sabe qual a lição maravilhosa? Não é chegar à terra prometida. Sabe qual a lição maravilhosa para mim? Mesmo sofrendo 40 anos, o coração dele não amargou, não azedou. Mesmo sofrendo a injustiça, ele não permitiu que o coração dele amargasse, azedasse. Ele perseverou e Deus deu Hebrom a ele e a sua família. Preste atenção que um homem que persevera, ele não só conquista para ele, mas a família dele é toda abençoada. Está entendendo? Amém, irmãos? Amém? O que de certo, é importante falar isso. O que de atitude correta e certa de um discípulo de Cristo Jesus você está desanimado nessa noite? Que você precisa ser um pouco mais paciente, um pouco mais perseverante. Pastor, me fizeram mal. Tenham paciência e tenham perseverança. Tenha isso. Sejam pacientes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E para a gente encerrar, nós vamos lidar também com a paciência, a prudência e a perseverança de um outro personagem. E eu quero só fazer algumas considerações finais a partir do verso 11. Assim, verso 11 diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram. Olha que interessante, feliz não é quem tem resultado imediato. No texto aqui. Feliz é quem mostra o quê? Perseverança. Feliz é quem mostra perseverança. Eu falei aquela hora do Henry Ford. O Henry Ford faliu 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes. Alguns livros dizem 3, outros dizem 4. E mesmo assim ele continuou perseverando. E ele diz aqui no verso 11: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de quem? De quem? Jó. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jó era um homem piedoso, um homem próspero, bom pai, sacerdote de família, preocupado com a glória de Deus na sua família. O povo dava bom respeito a respeito dele. E Deus constitui o seu advogado na terra. E de repente o texto diz que há um embate lá, uma conversa entre Deus e Satanás. E da noite para o dia, Jó perde todos os seus bens, todos os seus filhos, toda a sua saúde. Jó perde o apoio da sua mulher, Jó perde o apoio dos seus amigos. Jó 16 vezes pergunta a Deus por quê. Jó expressa no livro de Jó 34 queixas a Deus. E nesse diálogo entre Deus e Jó, Jó e Deus, Deus faz 70 perguntas a Jó. Agora, irmãos, cá entre nós. Olha só, eu vou dar a lista aqui, não vou ler o texto, não dá tempo. Jó perdeu todos os seus bens. Irmão, se eu perder um dia de pagar um boleto e tiver que pagar a multa, eu já fico com raiva. Você está entendendo? Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus filhos. A ordem natural das coisas é os filhos enterrar os pais. E não os pais enterrar os filhos. Jó perde todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. E quando ele foi buscar apoio na sua mulher, sabe o que a mulher dele falou para ele?
Larga esse Deus aí. A Bíblia diz que Jó pegava cacos de telha e passava no corpo, para raspar as feridas do corpo. Jó perdeu todo o apoio dos seus amigos. Jó não tinha nada. E aí o texto está dizendo assim, que em momento nenhum esse homem blasfemou contra Deus. E aí Tiago vai dizer assim para nós assim, vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Vai comigo para a gente encerrar em Jó 45, que vocês já conhecem, mas eu quero ler. Jó capítulo 45, verso 5. Desculpa, eu falei 45? 42, eu vi errado aqui, desculpa. Vamos ler a partir do 1, diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas. Estou no versículo 2. Sei que o Senhor pode fazer todas, e nenhum dos teus planos pode ser. Então olha só, perdeu todos os filhos, todo o dinheiro, a única coisa que sobrou para ele foi uma mulher reclamando na cabeça dele. Sabe o que esse homem fala? Eu sei que pode fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser o quê? Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer, ele pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos, o que acontece? Irmãos, a paciência, a perseverança e a prudência nos faz andar com Deus. E a maior tragédia que poderia acontecer na nossa vida é a gente não andar na presença do Senhor. Jó achou que a maior tragédia que poderia acontecer na vida dele é ele perder todo o dinheiro, os filhos e a sua saúde. Perceba que Satanás toca nos maiores valores que a sociedade tem. Felicidade, poder, posse e popularidade. E aqui Jó está dizendo, olhe, eu ouvia falar do Senhor, mas diante do que eu vivi, agora eu conheço o Senhor de verdade. Considerem a perseverança e a paciência de quem? De Jó para vocês. Eu acho que é pouco provável que Deus vai fazer isso com a gente, eu espero que não faça. Eu espero que o diabo não apareça na presença do Senhor e faça uma aposta. Vou tirar a saúde do chefe, vou tirar a família, vou tirar os filhos, vou tirar as posses. Posse pode tirar porque ele não vai ter muito trabalho para isso. E quando eu leio esse texto eu tremo. Que eu fico assim, meu Deus do céu. E olha o que acontece. No final do livro de Jó. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temá, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo? Jó. Vão agora ter meu servo Jó, leve 7 novilhos, 7 carneiros, e com ele apresente o holocausto em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não falarei de vocês, merece loucura e cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suzã, Zofar de Zanate, fizeram o que o Senhor lhe ordenar, e o Senhor aceitou a oração de quem? Não aceitou a oração dos amigos blasfemos, mas aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente o quê? Próspero. E lhe deu tudo em dobro do que tinha recebido
Irmãos, eu não estou dizendo que isso vai acontecer na sua vida, mas eu gostaria de dizer nessa noite que o nosso Deus sempre é restituidor. Se Ele nos tira algo, é porque Ele tem algo melhor para dar. E eu não estou falando de bens materiais. Conheço um homem que era muito rico. Ele era muito rico e Deus tirou toda a riqueza dele e ele se converteu. E você sabe o que ele disse para mim hoje em dia? Que se Deus não tirasse a minha riqueza, nunca eu ouvi a voz do Senhor. E foi o sussurro de Deus no meu ouvido tirar meus bens, porque aquilo era o meu Deus. E eu digo para ele, mas você não sente saudade de andar de BMW? Ele disse, eu sinto. Mas eu sei que um dia, ele disse assim para mim, eu sinto, mas eu sei que um dia eu vou andar em ruas de ouro. E se eu não conhecesse Jesus, eu ia andar só de BMW e nunca eu ia andar em ruas de ouro. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? O coração dele acalmou. E eu digo para ele, você é um cara muito capaz, não apareceu nenhuma oportunidade na sua vida. Ele diz, se aparecer a oportunidade para me afastar do Senhor, eu prefiro continuar onde eu estou. Estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Vamos continuar, verso 11. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos que haviam conhecido anteriormente, vieram comer em sua casa. Ele os consolava e o confortava por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido. Irmãos, quem que tinha passado por tribulação? Jó. O povo vem comer na casa dele. Quem que Jó está consolando? Jó deveria ser consolado. E o que ele está fazendo? Então considerem a paciência e a perseverança de Jó. Porque ele sofreu a tribulação e quando o Senhor o restituiu, ele usou aquilo para abençoar outros. Amém, irmãos? Ele usou aquilo para abençoar outros. Verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira delas se deu o nome de Jana, a segunda o nome da minha irmã, Késia, e a terceira o nome da minha outra irmã, Keren Apuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão o quê? Tão o quê? Como as filhas. Então deixa eu dizer aqui. Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus restituidor. Se Ele nos tira algo, é porque Ele tem algo maior reservado para cada um de nós. Amém, irmãos? Então olhe para mim e preste atenção. Considerem a paciência e a perseverança de Jó. Talvez nessa noite você está vivendo no vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte você precisa ter paciência. Você ter paciência. Porque ele vai acabar no verso 12 e vai dizer o seguinte: não jurem nem pelo céu nem pela terra. Seja o sim, sim, o sim de vocês, sim, e o não. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre aquelas promessas que nós fazemos de fazer negócio em sim ou não. Ele está dizendo assim, eu preciso decidir sim a ser paciente até a volta de Jesus. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu preciso decidir sim fortalecer o meu coração. Eu preciso decidir sim olhar para os profetas e ter eles como exemplos. Eu preciso sim olhar para a biografia de Jó e ter o exemplo da paciência e da perseverança de Jó. Então eu vou ser sim, sim? Não, não. Que Deus nos abençoe a termos paciência e fortalecer o nosso coração na graça que é em Cristo Jesus. E aí sabe o que vai acontecer? A gente não vai ficar conhecendo Deus só de ouvir falar, mas a gente vai conhecer Deus de andar com Deus. De andar com Deus. De ter intimidade com Deus. Eu quero orar pedindo a Deus que Deus nos dê isso nessa noite. Que Deus nos dê essas 3 características de um discípulo de Cristo Jesus. Para que possamos viver a vida cristã como o Senhor quer que vivamos.